Estou aqui no dia 2 pós-procedimento. Eu sei que esse edema assusta um pouquinho, mas faz parte do processo. A gente precisa que essa inflamação aconteça. Pensando nisso, lembrando que essa inflamação ocorre pelos 3 dias, no primeiro dia eu não usei filtro solar com cor. Usei apenas um filtro solar branco. Hoje, com 48 horas, o edema já está um pouquinho melhor. Lembrando que eu estou numa época mais fria aqui em Goiânia e é ótimo, porque eu não tô sentindo assim tanta ardência, porque os 3 primeiros dias é um pouquinho chato a recuperação, mas vale a pena, tá bom? Então bora lá. Hoje eu vou aplicar tanto o filtro solar com cor e o filtro solar branco, tá bom? Por quê? Porque eu gosto, tá? Eu gosto, porque às vezes algumas áreas eu não gosto de usar o filtro solar com cor, mas eu também gosto que essa área esteja protegida. Por isso o filtro solar branco. Então eu aplico primeiro o branco, depois o com cor. Vem comigo. Para começar, essa pele que vocês estão vendo, eu já fiz. Já lavei com um sabonete, já apliquei o sérum que eu indico, juntamente com ativos calmantes e nutritivos, tá bom? Agora, eu vou aplicar o filtro solar branco, tá? Então, vocês vão espalhar na região com um pouco de delicadeza. Mas vocês têm que conseguir espalhar por completo, tá? Algumas regiões, acho que a região que tá mais sensível é o meu nariz. Ah, por que você fez esse negócio do seu nariz? Eu fiz pra diminuir uma leve curvinha que eu tinha no nariz e pra estimular colágeno, porque com o tempo nosso nariz cai, tá bom? Então eu fiz pra levantar um pouquinho essa pontinha do nariz. Em toda a região do meu rosto eu fiz com foco na cicatriz de acne, tá bom? Lembrando só que na boca e aqui eu fiz pra acabar com grânulos de fortes que eu tinha, que era um pouquinho acentuado e que me incomodava. Regiãozinha de estímulo de colágeno pra levantar um pouquinho. Eu fiz na pontinha do nariz e nessa regiãozinha que a gente começa a ter um declínio dos lábios. Né? Essa regiãozinha aqui da marionete, então eu já tava começando a ter um declínio, então eu fiz pra estímulo de colágeno. O restante foi tudo para cicatriz de acne. Então, já apliquei o filtro solar branco. Agora, vocês estão vendo que eu tô aqui recuperando, né? Eu tô com uma rinite atacadíssima. E com isso me dá muita crise de tosse. Mas é isso. A vida continua. Então, filtro solar com cor, que é a minha cor. Todos esses filtros solares são da Peel Line, tá? Tanto o branco quanto o com cor. Eu adoro a cobertura dele. Normalmente, filtro solar com cor, dependendo da região, eu chego a espalhar, só que eu gosto de, principalmente quando a gente tá com procedimento de jato de plasma, às vezes, para ele entrar bem onde tem as casquinhas, vocês vão ter que usar pressão, tá? Leve batidinhas e vocês vão conseguir aderir bem à pele com o filtro solar com cor. Normalmente, essa região que eu acabei de aplicar é a região comum que eu uso no dia a dia, tá? Eu gosto só de melhorar as olheiras com filtro solar com cor. Tem um vídeo explicando, eu não sei se eu coloquei aqui no YouTube, mas eu tenho um vídeo explicando como que eu faço. Depois eu vou ver, senão eu coloco aqui também. Porque depois daqui, tipo, melhorei essa região das olheiras, eu venho só com pó, que tem filtro solar também, da minha cor, e depois um blush, e fica ótimo. Mas como eu fiz procedimento na minha bochecha não está lisinha, eu vou passar na bochechinha também pra tampar e na testa. Mas normalmente no meu dia a dia eu uso só assim, filtro solar branco e na região dos olhos, filtro solar com cor. Por que que não dá pra passar tudo de uma vez? Esses filtros solar com cor, eles são mais pesados. E com isso também, às vezes eles secam mais rápido, porque eles têm ativos de toque seco. E com isso são filtros solares que secam mais rápido. Vamos falar assim, nossa, vai conseguir cobrir 100%? Não. Todo mundo vai saber que você fez um procedimento. Mas pelo menos vai acabar com aquele, nossa, o que você fez no seu rosto? Vocês podem ver que já ameniza bastante usar um filtro solar com cor. Lembrando que essas casquinhas, normalmente, elas ficam somente de 5 a 7 dias. Então, tem pessoas que chegam a cair a partir de 4, 5 dias. Isso vai depender muito de como que é a sua cicatrização. A minha, normalmente, é rápida. Isso vai influenciar muito a sua alimentação, tá bom? Se você estiver comendo muitos alimentos antioxidantes,
É claro que sua cicatrização vai ser mais rápida. Aí lembrando, quando a gente faz qualquer procedimento, a gente estimula colágeno, porque a regeneração celular está altamente ligada com o colágeno que você vai produzir. Pensando que a gente precisa de nutritivos dentro da gente, né? Vamos pensar assim, a gente precisa de ativos nutritivos dentro do nosso corpo, dentro do nosso sangue, porque nossos regeneradores, vamos colocar assim, nossas células, quem que produz o colágeno? É o fibroblasto. Então, nosso fibroblasto vai precisar de proteínas para ele produzir um colágeno. Pensando nisso, sua ingesta de proteína também tem que ser grande, tá bom? Se você não estiver consumindo muita proteína, provavelmente você não vai produzir um bom colágeno nessas regiões. Então, se eu tô trabalhando com cicatriz e pensando que essa cicatriz foi formada de vários e vários colágenos, várias e várias redes de colágeno mal organizadas, por isso que a gente tem uma cicatriz, se eu quero melhorar a cicatriz, coma mais proteína. Isso é fundamental. Ah, não consigo comer. Toma whey. Ah, não sei o quê. Toma o próprio colágeno, tá bom? A suplementação de colágeno. A época que eu mais indico suplementar com colágeno é quando você faz um procedimento estético. Porque os seus fibroblastos estão ali, ó, sedentos de matéria-prima para ele produzir um colágeno bom. E se você está consumindo, é óbvio que ele... Imagina assim, consumir. O colágeno que eu indico, ele tá no seu sangue a partir de 1 hora. Imagina, seu fibroblasto tá aqui. Matéria-prima, estou produzindo colágeno, eu preciso de matéria-prima boa. Aí, de repente, ele pega e vê uma moléculazinha do colágeno circundando o sangue e fica... Que legal! É essa matéria-prima que eu preciso. E vai lá e coloca no seu novo colágeno recém-criado. Tem como sua pele não ficar boa depois disso? Não tem. Observaram tanto que melhora em relação ao meu nariz e as regiões que já foram passadas do filtro solar? Então, assim, melhora muito o visual. E, assim, dá pra você ir trabalhar tranquila. Tá bom? Aqui eu vou passar no nariz. Batidinhas. Lembrando que nesses primeiros 3 dias a casquinha tá muito sensível. Então, você sente sensibilidade ao toque. Então, às vezes, arrastar dá uma sensibilidade. Poderia já usar uma esponjinha? Sim. Só que eu não quero ficar espalhando com esponjinha, porque eu acho que ela pode ser... Não sei, eu não fiz o teste. Pode ser que ela arranque as minhas casquinhas. Eu gosto mais de espalhar as coisas às vezes com o dedo, tá? Raras as vezes eu uso esponjinha. Mas é isso. Agora eu vou pegar um pó pra bater aqui. Estou pegando um pó novinho, tá bom? Precisa ser novo? Não. O que ele precisa? Opa, caiu, mas não quebra não. O que ele precisa? Ele precisa ter fator solar, tá bom? Assim, eu acho que o pulo do gato de você usar qualquer filtro solar, seja um filtro solar branco ou um filtro solar com cor, é você ainda finalizar fechando ele, porque lembre, sempre que vocês usarem qualquer tipo de creme, selem ele. E eu gosto do filtro solar perdão, o pó com filtro solar, porque ele vai potencializar, tá bom? Essa esponjinha eu não uso. Deixa eu só tirar esse plásticozinho aqui. Então, sempre um pincel, dou batidinhas e venho dando uma batidinha na minha pele. O que o pó vai fazer aqui agora? Deixar a minha pele sem aquele brilhozinho do creme do filtro solar. Eu tô muito próximo do espelho aqui. E qual que é o melhor de passar o pó aqui agora? Ele vai fixar melhor o seu filtro solar. Ao qual, se eu passar a mão, ele não vai arrancar meu filtro solar já de imediato. E qual que é a melhor questão? A gente tá potencializando o fator de proteção de toda essa camada que a gente fez. Mas falar, foi uma camada muito pesada? Não, não foi. Mas, por ter casquinhas, parece que foi uma cobertura mais pesada, mas não foi. Então, falar assim, nossa, ainda tá dando pra ver as casquinhas e tudo, mas amenizou a sensação daquela vermelhidão.
Lembrando que a vermelhidão provavelmente vai permanecer somente até amanhã. E é isso. Agora eu vou passar um rímel e vou trabalhar. Beijo pra você.